Olá, turminha, tudo bem? Hoje nós iremos continuar a aula de História sobre os povos indígenas no Brasil. Acompanhe nas páginas 87 a 93. Indígenas e portugueses, encontros e desencontros. Quando o navegador português Pedro Álvares Cabral chegou aqui, os indígenas eram muitos, suas aldeias eram grandes se comparadas às da Amazônia atual. Então, os indígenas eles já ocupavam o território brasileiro há muito tempo. E quando Pedro Álvares Cabral chegou aqui, ele encontrou muitos povos indígenas, né? E as aldeias dos indígenas eram muito movimentadas. Então, observem o mapa ao lado que fala sobre os povos indígenas do Brasil na época do descobrimento, né? Então, nessa época, eles encontraram os povos Tupi-Guarani, Gê, Aruaque, Caribe, Pane, Tucano, Charrua e outros grupos. A chegada dos portugueses. Em 22 de abril de 1500, a frota do português Pedro Álvares Cabral chegou onde hoje é a cidade de Porto Seguro, na Bahia, terra habitada por indígenas tupiniquins. Então, o primeiro contato que os portugueses tiveram com os indígenas foi amigável, né? Primeiramente, eles ficaram surpresos com a cultura de cada um. Então, os portugueses ficaram admirados com a cultura dos indígenas, os seus enfeites, a forma de se vestir, né? a sua língua. E, por sua vez, os indígenas também ficaram admirados com a cultura dos portugueses, principalmente a sua forma de se vestir, que era totalmente diferente da deles, né? Onde os portugueses usavam botas, né? Usavam chapéus e vários outros acessórios que eram totalmente diferentes dos indígenas. Os primeiros contatos. Os primeiros contatos entre os portugueses e os tupiniquim foram amigáveis, como nós já havíamos falado anteriormente. Agora, foi amigável por quê? Porque os portugueses, eles estavam precisando muito da mão de obra indígena, né? Então, por isso é que eles se aproximavam cada vez mais, porque eles desejavam a madeira pau-brasil, que era muito valiosa naquela época, e eles usavam para atingir panos e construir navios. Tá? Então, com isso, os nativos cortavam e transportavam pau-brasil até os barcos portugueses e recebiam objetos úteis a eles. Então, a partir daí, começou a existir o comércio entre os portugueses e os indígenas, né, que se chamou escambo, que era através da troca. Então, os indígenas desejavam os objetos que eles olhavam na mão dos portugueses. Então, para os indígenas, eram objetos muito valiosos, né? Eram objetos diferentes. Então, naquela época, os indígenas eram muito ingênuos e os portugueses se aproveitavam dessa ingenuidade, porque esses objetos para os portugueses não tinham valor nenhum, era muito simples, né? Então, por isso é que houve essa troca. Naquela época não havia dinheiro, não havia cédula. Então, começou a existir esse comércio que se chamou de quê? De escambo, que era feito através da troca, que os portugueses ofereciam seus objetos, que eram chamados de bugigangas, tipo pente, espelho, todos os objetos que os indígenas se admiravam, né, que os indígenas desejavam. Então, eles aproveitavam essa ingenuidade e faziam com que os indígenas trabalhassem para eles, né, através da troca desses objetos. O desencontro entre indígenas e portugueses. Anteriormente falamos que o primeiro contato entre os portugueses e os indígenas aconteceu de forma amigável. Só que isso não durou muito tempo. Por quê? Porque os portugueses deixaram de trabalhar com o comércio do pau-brasil e passaram a trabalhar com o cultivo da cana e a fabricação do açúcar.
Então, com isso, começaram a capturar os indígenas para trabalharem para eles como escravos. E a partir daí começou a existir o conflito entre os portugueses e indígenas. Então, os indígenas eles não estavam aceitando essa situação. Eles eram obrigados a trabalhar para os portugueses de graça e apanhavam muito, eram acorrentados, como vocês podem observar a imagem ao lado. Então, em que aspecto o contato com os portugueses foi desvantajoso para os indígenas? Então, vamos ver agora. A primeira, doenças trazidas pelos portugueses, como gripe, sarampo, tuberculose ou varíola. Quer dizer, desde o primeiro contato já foi sendo desvantajoso para os indígenas. O outro aspecto, armas de fogo empregadas pelos portugueses na guerra aos indígenas, causando muita morte, enquanto os indígenas usavam flechas que eles mesmos confeccionavam, arcos, os portugueses já usavam armas de fogo. As guerras contra os indígenas para obter escravos e terras, né? Então, esses foram os aspectos que foram desvantajosos para os indígenas. O que e como as crianças indígenas aprendem? Então, dentro da comunidade familiar, as crianças ajudam os adultos, acompanham seus pais no trabalho. Com seus pais aprendem a caçar, cozinhar, construir arcos e flechas, fazer potes, cestos e pinturas no corpo. Com os mais velhos, aprendem também a se relacionar com as pessoas do grupo e como devem tratar os seus familiares. Então, as crianças indígenas, elas aprendem muito dentro da sua comunidade familiar. E nas escolas indígenas, o que se aprende? Nas escolas indígenas, as crianças assistem a aula na língua do seu povo e com os professores indígenas. Elas aprendem a ler, escrever e contar na língua do seu povo e em português. Aprendem a conhecer as plantas que os mais velhos usam para fazer remédios. Elas aprendem também a conhecer a história indígena e a cuidar do ambiente em que vivem. Então, na escola indígena, as crianças aprendem sobre a sua cultura, né? A cultura do seu povo. Então, crianças, nós ficamos por aqui. Até a próxima. Não esqueçam de fazer as atividades propostas.